Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Várias notinhas interessantes hoje. A primeira, claro, o poder político de Bolsonaro ontem no Rio de Janeiro. Mais de 40 mil motociclistas e uma multidão em apoio ao presidente, mas também aos futuros governadores de grandes estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que teve no palanque ontem a presença de Pazuello ao lado do presidente. E eu que achava, na minha inocência, que Pazuello seria indicado para o governo do Amazonas. Que nada! Pazuello será indicado por Bolsonaro para o governo do Rio. É isso aí, Pazuello é carioca, aliás. E será uma indicação inédita para o Rio de Janeiro. Já imaginaram o Rio de Janeiro com um governador honesto? É difícil, não? Um governador honesto e competente, mais difícil ainda, não? E ainda por cima, um militar. O Rio de Janeiro tem tudo a ver com os militares, já foi capital federal, lá existem centros e bases militares, a cidade maravilhosa pode voltar a ser verde e amarela. Já imaginaram? Pois é, mas tem gente que não está gostando nada disso, dessas indicações, ou melhor, dessas insinuações de Bolsonaro. Se bem que no caso de Tarcísio, não para São Paulo, isso já não é uma insinuação, é uma afirmação. Bolsonaro quer sim Tarcísio em São Paulo. Já imaginaram São Paulo e Rio com dois baita governadores? Oh, é muito para minha cabeça. Não, não é não. É preciso acreditar. Mas quem não gostou da indicação de Pazuello foi o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal. Ora, o ministro Marco Aurélio é ministro do Supremo não para dar opiniões políticas, mas, bem, estamos falando do nosso STF. Matéria saída no Diário do Poder do jornalista Cláudio Humberto. O ministro Marco Aurélio de Mello do Supremo Tribunal considerou um erro a presença de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, na gigantesca manifestação de domingo em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Para o ministro do Supremo, o erro é um general da ativa participar de manifestações como a de ontem. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele fez referência à possível pressão que já estaria existindo para Pazuello ir para a reserva depois do episódio. O ministro do Supremo fez essas declarações durante a entrevista ao jornal Gente da Rádio Bandeirantes, quando também comentou a defesa que o presidente Jair Bolsonaro faz do voto impresso. Isso não é possível falar em voto impresso. Parem com isso, parem, diz nas entrelinhas o STF. Aliás, essa também é uma matéria que estampa alguns jornais alternativos hoje. O Tribunal Superior Eleitoral já sinaliza que não deve acatar a implantação do voto impresso e auditável. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, para adotar o voto impresso, é preciso, em primeiro lugar, realizar uma licitação, abre aspas, pautada por rígidos trâmites administrativos e burocráticos. Estão vendo? Por isso é que não é possível. Sem prazo de duração, abre aspas novamente, tendo em vista o tempo necessário para as especificações técnicas e a margem de imprevisibilidade decorrente dos procedimentos de qualificação e dos eventuais recursos administrativos e judiciais. Estão vendo? É muito claro, ficou muito claro. Ficou tão claro quanto a declaração de Renan Calheiros e o DPVAT, o senador DPVAT, a uma pergunta de uma repórter: por que a CPI não investiga governadores e prefeitos? Eles blá blá blá, blá 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 blá, explicaram tudo, como o TSE. De modo muito claro, o DPVAT chegou a dizer que a CPI não vai inquirir deputados, ou melhor,
prefeitos e governadores, porque ela é uma CPI de inquérito, percebeu? E, bem, Renan enrolou e disse que é uma CPI política. Ela vai investigar o que não está sendo investigado ainda. Bem, é isso aí. A questão do voto impresso, claro, é fundamental para a reeleição de Bolsonaro. Eu tenho alertado que estão fazendo o projeto Brasil, estão fazendo um projeto para as eleições de 2022, tendo em vista o que aconteceu nos Estados Unidos. Ponto. É só isso. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos? Bem, nos Estados Unidos tinha um sujeito lá de cabelo laranja que onde ia levava multidões e mais multidões. Aí começou a contagem dos votos, ele estava na frente, de repente a contagem parou, ficou várias horas paradas e quando voltou, um sujeito que sequer fez campanha porque não tinha quórum para os seus comícios, alegando preservar as regras sanitárias para não espalhar o Covid, o candidato X, ou melhor, Y, o candidato democrata, ficou em casa, escondidinho, e de repente ele estava na frente de Donald Trump. E assim foi até o final. E aí, os problemas relacionados à fraude, mortos que votaram, máquinas que deram problema, foram todos para baixo do tapete, do STF deles lá, claro, que não quis saber de investigar nada. Pois é, esse é o projeto para 2022. Daí porque voto impresso e auditável? Nem pensar. Aliás, nem pensar porque os motivos são vários, como, por exemplo, está se complicando cada vez mais a situação do ministro Dias Toffoli. Sérgio Cabral agora colocou com todas as letras que a esposa de Toffoli participava das negociações de algo mais ou menos parecida com venda de sentença entre o STF de Toffoli e os prefeitos cariocas com problemas no Tribunal Superior Eleitoral. Pois é. Então, voto impresso, meu irmão, só se o povo for às ruas. Mas o povo, hein? Para isso, não foi nem quando soltaram o Lula. Bem, eu não vou ser pessimista hoje, porque afinal estamos numa ressaca de uma grande manifestação no Rio de Janeiro. Esses passeios de motocicleta estão preocupando. E muito. Pode ser que amanhã seja em São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Curitiba, por que não? E aí, toda vez que os motociclistas saírem às ruas e depois com a junção do povão em apoio a Bolsonaro, o Datafolha ficará cada vez mais confuso. Está cada dia mais difícil esconderem esse poder avassalador. Aliás, alguém disse com muita propriedade, a onda Bolsonaro já tornou-se um tsunami. Temos mais uma notinha aqui, o Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, disse que vai dar Bolsonaro sim, por conta da economia. Aliás, parece Paulo Guedes já falou que sobrará 40 bilhões este ano para o orçamento. A economia, vejam, não está bombando, porque economia nenhuma está bombando. Mas o Brasil está se saindo infinitamente melhor dentro da pandemia, em termos econômicos, do que foi projetado no começo de 2020. Palmas para Bolsonaro. Mas é preciso fazer um parênteses aqui, ou melhor, uma nota de rodapé ao comentário de Fernando Bezerra Coelho, líder do Senado no Congresso, líder do governo no Senado. Não é só porque a economia está bombando que Bolsonaro terá um segundo mandato. Não é só por isso, é porque o povo também cansou de governos corruptos, de estatais que só davam prejuízos e de, uma cultura cada vez mais encaminhada para a degradação moral. Isso é preciso dizer também, senhor Fernando Bezerra. Bem, temos mais alguma coisa? Sim, ontem eu prometi que faria uma live, mas por problemas
por problemas familiares, não deu para fazer a live. Eu tinha pensado em falar sobre pingos nos is, por exemplo. Há um zoom de que os pingos podem sair da Jovem Pan, como aliás fez Paulo Figueiredo. Segundo a saída de Paulo Figueiredo se deu por uma desavença com Humberto Candil, diretor de jornalismo da Jovem Pan. Candil, parece, faz um elo de ligação da Jovem Pan com o governo estadual de São Paulo. Algo mais ou menos assim, também é um zoom, pelo que me consta. Mas o fato é que Paulo Figueiredo está fora e agora a Jovem Pan, nos últimos 2 dias, vem dando pistas de que não se renderá à censura interna e pode vazar. Bem, se isso acontecer, será uma lástima, porque a Jovem Pan, ou melhor, os pingos nos is deixou para a Jovem Pan uma herança muito grande, ou seja, centenas de milhares de inscritos. E isso tem sido uma constante. Eu tenho algumas broncas, não é novidade para ninguém, de jornalistas famosos que serviram durante décadas às grandes redes e agora no YouTube continuam dando audiência para grandes redes travestidas de pequenos canais do YouTube. Eu já fiz críticas aqui a Alexandre Garcia, a Lacombe, ao Lafusca, ao Lacombe, ao Coppola e ao pessoal dos pingos nos is. Por que as minhas críticas? Porque, embora pareçam, ou até são, conservadores, ou pareçam ser conservadores para nós, o povão, eles estão sempre dando audiência para corporações não conservadoras, muito antes pelo contrário. Paulo Figueiredo deu uma grande audiência para a Jovem Pan. Agora, ao sair, certamente levará a sua audiência, mas não quer dizer que esvaziará a Jovem Pan. Alexandre Garcia, depois de trabalhar décadas na Globo, deu grandes audiências para a CNN e continua dando. Bem, esse é o problema. O pessoal da direita é da direita, mas dá dinheiro para a esquerda. Alexandre Garcia, sujeito que tem de tudo e mais um pouco, já podia estar livre desse troço aí. Para que trabalhar para grandes corporações, via de regra globalistas e da esquerda? Esse pessoal todo, que já vive muito bem, podia se reunir e fazer um canal da direita. Ou então conseguir aí, a partir de um projeto de comunicação, fazer um quadro bem completo dentro de uma emissora do governo federal, por que não? Vão ganhar menos? Vão, mas receberão ali na frente, com juros e dividendos, um investimento. Foi o que Bolsonaro fez. Bolsonaro investiu na honestidade, investiu na paciência, investiu na correção, não política, mas moral, e depois de passar 30 anos quase como uma figura secundária do parlamento, tornou-se um mito que é hoje. Pois é, basta investir um pouco e nós transformaremos a cultura. Guerra cultural se faz com paciência, sim, mas também com muito desprendimento. Então, essas vacas sagradas do jornalismo deixarão de dar audiência para as vacas sagradas da comunicação mainstream. Essa é a minha observação. Em relação à Jovem Pan, por exemplo, o povo diz, não, mas se os pingos saírem da Jovem Pan, a Jovem Pan quebra. Não quebra, não. Vejam a Globo, por exemplo, todo mundo sabe que é uma emissora chorume. Não obstante, ela continua líder de audiência. A luta é árdua, companheiros. Não é do dia para a noite que o povo brasileiro, todo ele, acordará e fará prevalecer os seus princípios conservadores. Não é isso aí, é historinha para boi dormir. Por falar em boi dormir, ontem eu dormi
num joguinho, esses joguinhos de fase, o chamado Candy Crush, alguma coisa assim. Fazia anos que eu não... precisava me distrair, me acalmar um pouco, mas serviu-me para muita coisa. O jogo é inútil, completamente desnecessário e imbecil, mas ensinou-me uma coisa: existem fases para chegar ao final de uma carreira. Eu passei por umas 5 ou 6 fases. Isso se aplica na política. Tem gente que não entende que o trabalho de Bolsonaro é superar fases. Tem gente que gostaria que Bolsonaro iniciasse o jogo e, num segundo momento, transformasse o Brasil numa maravilha de país conservador. Ignorando as fases que se colocam no caminho. A fase agora é estruturar um grande projeto de poder a partir das eleições de 22, colocando nos estados governadores honestos e competentes. E lá no Congresso, pessoas que realmente nos representem. São fases. Bolsonaro já passou por muitas delas, como, por exemplo, melhorar um pouco a estrutura das polícias. Melhorar e muito a sua relação com as Forças Armadas, a partir de mudanças nas chefias e também no Ministério da Defesa. Hoje, Bolsonaro pode contar com muito mais apoio quando se trata de investigação de criminosos do colarinho branco. É ou não é, pessoal? Há um tempo atrás não era bem assim. Havia muita gente dentro das polícias que não gostava e nem fazia questão de investigar. A última fase desse processo é fazer com que os julgadores julguem, como no caso de Lula, por exemplo. Todo mundo fez um bom papel até colocar Lula na prisão, mas aí veio o STF e descolocou. Então a última fase é essa, fazer com que todo o processo ande adequadamente, que haja vontade por parte dos investigadores de investigar, e lá no fim da linha, como gosta de dizer Bolsonaro, os condenadores que condenem com base na justiça. Mas tudo isso é como um joguinho. É preciso avançar através de sucessivas fases. Temos que passar por fases. Por enquanto estamos passando por fezes, mas chegaremos lá. Até depois.